Ok, professor. Então, boa noite, né, a todas e a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júnior Garcia, do Departamento de Economia da UFPR, coordenador do Grupo de Macroeconomia Ecológica e membro do Núcleo de Estudos em Economia Social e Demografia Econômica, NESE. O evento Força Tarefa Covid-19, a importância da comunicação dos riscos de propagação da epidemia por contágio comunitário, é parte das atividades do projeto de extensão Economia, Universidade e Sociedade, uma oportunidade de aproximação via redes sociais, sob minha coordenação e vice-coordenação da professora Ângela Welters, também do Departamento de Economia. E essa atividade é também em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que nós comemoramos hoje, apesar que não sei se temos muito a comemorar, porque a boiada está passando. O NESD, ele tem desenvolvido alguns trabalhos relacionados à Covid-19 no Paraná, então vocês podem visualizar também as nossas informações na página do NESD, www.nesdufpr.br. Os participantes, que fizeram inscrição, e que participarem agora do evento, terão direito a certificados. Quando eles estiverem prontos, nós enviaremos a informação por e-mail. A nossa convidada, e parceira do projeto é a professora e pesquisadora Ariadne Silva de Farias, do Programa de Pós-Graduação em Governança e Sustentabilidade, mestrado profissional do Instituto Superior de Administração e Economia do ISAI, e é doutora em Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Agradeço muito pela professora de ter aceito o convite de participar de uma atividade nossa do projeto de extensão. Professora, você tem em torno de 30 minutos para fazer a apresentação e depois abrimos espaço para comentários, perguntas. Obrigado. Certo, obrigada, professor Júnior Garcia. Agradecemos pela oportunidade desse importante espaço de diálogo. Agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura por oportunizar esta atividade, a realização desta atividade, em especial ao convite, então, do Grupo de Estudos em Macroeconomia Ecológica e do Núcleo de Estudos em Economia Social e Demografia Econômica da UFPR, especialmente ao professor Júnior Garcia e à professora Ângela Welters. Professora, eu faço questão de trazer aqui as logos de todas essas instituições que estão envolvidas, na verdade, os profissionais, os pesquisadores dessas instituições que estão envolvidas diretamente ou indiretamente na Força-Tarefa Covid-19, que, junto ao grupo de pesquisa Georrisco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, intitulamos Força-Tarefa Corona Risco. Então, essa parceria entre os pesquisadores que estão envolvidos, e não estão medindo esforços para integrar essa força-tarefa e trazer as informações qualificadas, demonstrando a importância da comunicação dos riscos de propagação da epidemia por contágio comunitário. Então, acreditando na importância dessa comunicação, eu vou trazer alguns elementos para refletirmos e, ao início, então, fazendo uma menção à nossa data de hoje, 5 de junho, celebra-se mundialmente o Dia do Meio Ambiente, e eu lanço aqui algumas questões, então, para a pauta ambiental em tempos de epidemia, como uma forma de fazer uma breve introdução e, então, lançarmos aí algumas análises acerca dos mapeamentos que nós estamos desenvolvendo desde que foi declarada a pandemia de coronavírus. Bom, a primeira questão que nós precisamos analisar é a relação existente entre a crise de saúde mundial e a crise ambiental. Se observarmos toda a conjuntura que estamos vivendo hoje, a evidência que nós temos a partir da pandemia
é que estamos vivendo um dos maiores desastres da humanidade, que vem a evidenciar uma crise civilizatória. Diversos autores têm já trabalhado sob a perspectiva desta crise civilizatória, que compreende uma crise social, econômica e ambiental, né? Então, nós observamos que a degradação ambiental, a vulnerabilidade social e os riscos à saúde humana e à vida como um todo no planeta têm uma intrínseca relação. Quando observamos os índices alarmantes no nosso país de pessoas que vivem em condições precárias de habitação e sem tratamento de esgoto sanitário, ainda sem acesso à água potável. Quando observamos nas cidades, principalmente nas cidades, os problemas socioambientais que todos nós podemos observar no nosso cotidiano, né? Também a questão do desmatamento, que no Brasil tem alcançado nos últimos anos recordes, né? E não só no Brasil, o desmatamento, a perda da floresta, da biodiversidade é um problema mundial, né? Mas temos observado no Brasil um acentuado aumento do desmatamento. Bom, mas o que todas essas questões que eu estou falando têm relação com a epidemia? Nós sabemos que esses cenários de degradação ambiental acabam ainda por tornar ainda mais devastadores os impactos, né, de uma epidemia como, por exemplo, a dengue. Nós estamos no Brasil hoje também passando por uma epidemia, inclusive aqui na região sul. Todas essas doenças associadas a esses cenários de degradação ambiental aumentam ainda mais os impactos sobre a saúde humana. E aí nós trouxemos uma imagem aqui de uma campanha feita no ano de 2018 pelo Conselho Regional de Nutricionistas, que coloca a seguinte máxima: preservar o meio ambiente é ter um compromisso com a saúde e a vida. Então, não existe saúde e qualidade de vida para nós, seres humanos, sem garantia da manutenção da vida, né, na biosfera como um todo. Então, para que haja saúde para nós, seres humanos, nós precisamos que o nosso ambiente esteja também preservado e que haja saúde ambiental. Diante desses cenários, como eu já falei, principalmente nas cidades, as cidades são locos onde os impactos dos desastres e dos problemas socioambientais se acentuam ainda mais. Seja pela densidade, pela alta densidade demográfica, segregação socioespacial, diversos problemas socioambientais que se fazem presentes, né, no aglomerado urbano, nas cidades. Temos a questão da poluição também atmosférica. Nesses espaços, os sítios urbanos também congregam áreas específicas do processo de industrialização. Inclusive, no Brasil, a expansão urbana, a urbanização tem um vínculo muito intrínseco com o processo de industrialização. Nesse cenário, as emissões atmosféricas também aumentou progressivamente, e aí temos diversos problemas que se desencadeiam, desde a qualidade do ar que se respira nas cidades. Hoje estamos vivendo um cenário de uma doença que se manifesta principalmente, atinge os pulmões, o sistema respiratório, né? Então vem a alertar ainda mais o quanto é vital, de fundamental importância garantirmos também a qualidade do ar, pois é essencial para a nossa vida, assim como a qualidade atmosférica, né? A qualidade do ar, nós temos uma correlação direta com o clima, e as mudanças ambientais globais estão aí para nos alertar. Existe uma polêmica muito grande em relação
as mudanças climáticas, existem dois grupos, os negacionistas e os que defendem, né, essa premissa de que o homem estaria, de fato, contribuindo para essas alterações climáticas. Nós procuramos observar ainda com cuidado e ouvir o argumento de ambos, né, de ambos os grupos, os pesquisadores que vêm demonstrar, né, essas mudanças ou não, né, até que ponto o homem estaria influenciando nas mudanças climáticas, mas o que nós temos visto mundialmente é que as mudanças ambientais globais já estão atingindo a todos, né? E a problemática socioambiental é, antes de tudo, uma questão de saúde humana. Nós estamos passando nesses últimos meses, passamos por uma grande estiagem aqui no Paraná, uma das maiores nos últimos 20 anos, né? E ainda temos que trabalhar essa questão da escala de responsabilidade. Muitas vezes a população urbana, os cidadãos são responsabilizados aí pelo consumo da água, mas existe uma escala de responsabilidades onde nós sabemos que muitos desse consumo da água está vinculado à agricultura e aos processos industriais. Enfim, independente da escala de responsabilidade, o ser humano, toda a sociedade precisa estar ciente, ter ciência de que esses serviços ambientais, né, a qualidade do ar, a qualidade da água, do solo, a manutenção da biodiversidade das nossas florestas é de fundamental importância, pois estamos falando da relação sociedade-natureza, da manutenção da vida no planeta. Então, para que a vida humana tenha condições, para que a economia se desenvolva, nós precisamos garantir as nossas bases, né, de reprodução social, que é a natureza, são os recursos naturais, que eu prefiro também chamar de serviços ambientais. Quando falamos em recursos, né, temos uma conotação de valor. Quando falamos em serviços, é o que a natureza nos serve, nos oferece, para que possamos viver bem e em harmonia com a natureza. Bom, feito essa breve introdução, nós buscamos, enquanto pesquisadores, né, da área de gestão de riscos e desastres socioambientais, nós buscamos, então, fortalecer uma rede que já vem dialogando e construindo trabalhos nesta área. Então, a Força-Tarefa Corona Risco vem a afirmar esta parceria entre pesquisadores e com as ações aí de enfrentamento ao coronavírus. Então, fazemos o monitoramento da Covid-19, o Georrisco, esse importante grupo de pesquisa, vem fazendo modelagem e construindo cenários de risco de vulnerabilidade social, isso numa escala nacional e especialmente gerando mapas de monitoramento para o estado do Rio Grande do Norte. E buscando, então, dialogar com os pesquisadores, nós conseguimos firmar uma parceria e trouxemos, então, esses métodos de análise dos dados e de organização, né, das informações espaciais, das informações geográficas, por meio, então, da divulgação dessas informações por meio de mapas. Acreditamos que os mapas são instrumentos de comunicação de risco, né? Então, assim, buscamos construir e fortalecer esta comunicação. Essa parceria entre pesquisadores da região Nordeste e Sul vem, então, a se firmar com a participação do geógrafo Luciane Almeida. Eu também sou geógrafa, Ariadne Farias, e a engenheira ambiental Nayana Machado. Somente voltando aqui, nós começamos o trabalho do Georrisco, começou uma semana após a declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Na última semana de março, nós então fizemos esse recorte dessa escala, né, para a região sul. E a partir de então,
estamos atualizando semanalmente os dados, sempre aos finais de semana, e se vocês observarem aqui para a região sul, nós estamos fazendo um esforço de atualização mensal. Aí aumenta o nosso... a quantidade dos dados que precisam ser verificados, validados, e nós não temos fôlego para uma atualização semanal desse recorte espacial. Então, aqui na região sul, nós fizemos dois mapas em maio, né? Conseguimos trabalhar esses dados, e agora vamos atualizar em junho, agora no mês de junho. Observem que no início do mês de maio, no dia 9, já havia uma tendência à interiorização dos casos, né, das pessoas que são afetadas, acometidas pela doença. Lembrando que quando eu falo em números, em casos, nós estamos falando de vidas humanas, né? É muito importante, muitas vezes a gente fica nessa linguagem técnica de falar números, casos, e é importante ressaltar que se tratam de vidas, e é com muito pesar que eu trago esses números para vocês, e me solidarizo também com as famílias, né, que perderam seus entes queridos acometidos por essa grave doença. Bom, então, observamos a manifestação, uma tendência à disseminação dessa doença em direção ao interior do estado, que pudemos comprovar no dia 16, na região sul do Rio Grande do Sul, houve um aumento dos primeiros casos sendo registrados, a tendência também no norte do estado do Paraná. E na região metropolitana das cidades de Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, isso já havia dado, né, sinais de um crescimento progressivo. Mas nas cidades do interior, nós estamos vendo agora, a partir da segunda quinzena de maio. Dando sequência, nós temos também o mapa de óbitos, que segue a mesma tendência do registro dos casos confirmados. Para um recorte da nossa região, aqui do nosso estado do Paraná, nós tivemos o primeiro mapa no dia 18 de abril, e observem que no final de maio esse número aumentou, né? E consideravelmente. Mas por que ocorreu isso? No final do mês de abril, a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná mudou a metodologia de registro dos casos. Passou-se a considerar também o diagnóstico clínico a partir dos sintomas dos pacientes, sem então o teste feito em laboratório. A pessoa precisa, como é feito, né? Então, esse possível diagnóstico, a pessoa precisa ter tido contato próximo ou domiciliar com um caso confirmado em laboratório para a doença nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas. Então, se o paciente chega a unidade de saúde, chega ao hospital apresentando os sintomas e relata que teve esse histórico de contato, né, com alguém que já tenha o diagnóstico feito no laboratório, então passa a contabilizar, porque assim você não espera até ter um diagnóstico laboratorial, que vem sendo, depois os resultados vêm sendo, claro, também contabilizados nos boletins da Secretaria Estadual de Saúde. Então, o último mapa que nós atualizamos foi no dia 30, né? Sabemos que hoje o professor Júnior Garcia estava comentando comigo que tivemos um aumento de novos casos diários confirmados de ontem para hoje, 500 casos. Isso, né, nos deixa bastante preocupados, né? Porque vemos que há um crescimento progressivo, um aumento considerável dos números das pessoas que estão sendo acometidas pela doença. Observem que no início, na primeira quinzena de abril, eram 946 casos.
Na última semana de maio, 4.473. Claro, porque isso lá no início ainda não havia um registro e ainda estamos trabalhando com subnotificação desses números, né? Sempre importante ressaltar, porque não há testes suficientes, não há tempo para também termos um diagnóstico real imediato. Infelizmente, esse é o cenário no nosso país. Bom, aqui também temos o mapa de óbitos, então, por Covid, na primeira semana de maio e na última semana de maio. Observem que houve também um aumento expressivo em direção à região norte paranaense e na região metropolitana de Curitiba. E tivemos os primeiros óbitos também na cidade de Francisco Beltrão, é uma cidade muito querida por mim, onde minha família reside, né? Eu sou de Francisco Beltrão, embora tenha nascido em Palotina, no oeste paranaense, minha terra natal, mas a minha terra do coração é Francisco Beltrão, foi lá que eu me criei. Estou muito atenta a essa cidade porque, como eu falei, tenho os meus pais idosos, inclusive do grupo de risco, residem lá, e nós observamos que de ontem para hoje também houve um aumento expressivo no número de casos. Bom, o que esses números, né, espacialmente representados, nos alertam? Quando nós temos, qual é o diferencial? Muitos me perguntam qual é o diferencial desse nosso trabalho para um simples boletim da secretaria. Bom, o boletim traz a informação, essas informações que eu estou passando para vocês. Porém, os mapas, eles são bastante didáticos. Eles permitem que as pessoas possam se localizar no espaço. Eu sei que existe ainda um déficit da educação, né, voltada para a leitura do espaço geográfico. Nós, como geógrafos, como professores, sempre buscamos reforçar a importância dessa leitura para o nosso cotidiano. E hoje em dia, a geografia tem se tornado muito mais presente, ou pelo menos sempre esteve, mas as pessoas começam a perceber isso, seja uma simples busca por um endereço no Google Maps, né? Ou aí pela climatologia geográfica, pelas condições do tempo, enfim. Então, nós observamos que os mapas, eles são instrumentos de fundamental importância para espacializar essas informações e torná-las mais didáticas, mais acessíveis à população, né? A população consegue ter acesso. E também esses mapas têm subsidiado outras pesquisas. Nós fomos comunicados recentemente e o colega, professor doutor da UFPR, Alan Ripoll, é um grande amigo, e ele me comunicou que estava buscando junto à Pró-Reitoria de Extensão a seleção de um edital para o enfrentamento da Covid aqui no Paraná. E nessa seleção, ele utilizou um dos nossos mapas, veio a ser contemplado com 5 bolsas, então, para desenvolver um projeto que busca identificar o impacto da Covid-19 junto aos grupos indígenas de Curitiba. Então, nós estamos vendo que esse nosso trabalho, além de repercutir na comunicação de risco para a população como um todo, também subsidia o trabalho de outros colegas pesquisadores, e assim vamos fortalecendo a nossa rede de pesquisas. Bom, esses mapas também, esses dados, né, que nós utilizamos para elaborar, organizar os nossos mapas, também nos possibilitam fazer algumas outras análises e representar também essas análises por meio de gráficos. Nesse primeiro gráfico, observem o número de casos nos municípios mais populosos do Paraná. Isso com base no nosso último mapeamento, né, que foi feito no final de semana agora, do dia 30 de maio. Observe que quando nós olhamos simplesmente os números, né, o número de caso, a cidade com o maior número de casos aqui seria Curitiba, com 945, seguido de Cascavel, 448, Londrina, 415 e
os demais municípios ali. Observem, claro que está desatualizado, se formos considerar os números de hoje, mas não é possível fazer isso em tempo real, demanda bastante trabalho, mas observem que, se formos considerar esse mesmo número de casos em relação à população, né, a incidência, o que seria essa incidência? É o número de casos de Covid-19 para uma porção da população de 100 mil habitantes. Então, a cada parcela da população de 100 mil habitantes, nós teríamos a cidade de Cascavel com um município que seria o epicentro no Paraná e não Curitiba. Então, é muito importante fazer essas análises estatísticas também, fazer esse tratamento das informações, porque senão nós passamos, como eu mostrei aqui para vocês, nós passamos uma informação equivocada, quando lançamos somente um maior número de casos sem correlacionar, por exemplo, com a densidade demográfica. E diversas outras análises podem ser feitas via geoestatística, né? Estatística espacial, enfim. Aqui, observem também que eu sinalizei, não está aparecendo direito para mim no canto inferior direito, mas acredito que para vocês está. Eu também indico aqui um aumento da curva ascendente nas 2 últimas semanas de maio, né? Aqui também nós observamos isso, e Cascavel, aí no dia 29 de maio, atingiu um pico, então, que vem demonstrando que essa curva ascendente está aumentando progressivamente, e Cascavel se torna aqui um município que deve ter uma maior atenção diante dos diagnósticos feitos até agora. Mas nós fizemos isso também para os municípios menos populosos, e o que nos chamou a atenção é que Santo Antônio do Caiuá tem apenas 2.641 habitantes e teria uma incidência de 795 casos para 100 mil habitantes. Bom, o que isso representa é que, claro, não teríamos todos esses casos lá, mas se tomássemos essa incidência junto a essa população, nós teríamos que também ter uma atenção para esse município, que é um dos menores do Paraná em termos de densidade demográfica, um dos menos populosos, e então essa correlação com o número de casos também gera um alerta. Bom, como nós não temos tempo também para aprofundar a análise, deixamos para um momento futuro, e também vamos buscar construir essas correlações em artigos, né, de modo também a tornar pública essa análise. Bom, e aí nós temos um quadro dos novos casos e novos óbitos diários no estado do Paraná, também até a data limite do mapeamento. Observem que nesse gráfico nós podemos já construir uma curva, né, de uma linha de tendência que chamamos, né, que mostra essa curva ascendente. Nós tivemos o primeiro pico no mês de abril, no dia 4 de abril, né, e foi se acentuando, chegando aí no dia... Eu não consigo ver... sim, agora sim. No dia 28 de maio, com 273 casos. Novos casos, observem que aqui não é acumulado, né? Nós estamos falando de novos casos diários que vêm sendo registrados. Os óbitos já tiveram um número bem menor, e é importante também destacar que temos um número expressivo de casos recuperados, de pacientes que se recuperaram da doença. Nós também geramos um mapa dos recuperados no Paraná. Eu não trago aqui porque está desatualizado, nós não fizemos nesse dia 30, então achei por bem atualizar nas próximas atividades aí de trabalho que nós vamos fazer nesse final de semana. Bom, então observem aqui que conseguimos gerar a nossa
linha, né, de tendência e vemos um crescimento bastante acentuado, progressivo, a partir do dia 21 de maio. Né? E é justamente nessas últimas semanas que nós temos ouvido bastante notícias sobre possibilidades de reabertura de comércio, de serviços que não são essenciais. Isso nos deixa bastante preocupados, porque concomitantemente a essas notícias de reabertura, nós estamos ouvindo também as notícias desse aumento progressivo. Bom, nós também fizemos um recorte para a região metropolitana de Curitiba, o primeiro mapa gerado no dia 17 de abril e este último no dia 30, mostra um crescimento também bastante acentuado, não somente na cidade de Curitiba, mas nos chama a atenção São José dos Pinhais, né? Com um número bastante expressivo. A região norte da região metropolitana de Curitiba, os municípios que estão localizados ao norte ainda se mantém sem registros de casos, né? Também vale aí uma análise para investigar, né, o porquê até o dia 30 esses municípios conseguiram se manter, mas os municípios ao sul de Curitiba não seguiram essa mesma tendência. Então, nós temos os 5 municípios aí com os maiores números de pessoas afetadas: Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Fazenda Rio Grande. Com a divulgação dos dados da Secretaria Municipal de Saúde, nós conseguimos também fazer um mapa com uma escala local, né? Não conseguimos fazer isso por bairros, porque a disponibilidade dos dados é por distrito sanitário. Nós chamamos aqui de regional, que seriam as regionais de saúde, mas a Secretaria Municipal chama de distritos sanitários, que congregam esses bairros, como vocês podem observar aqui. Então, uma regional que tem nos chamado bastante atenção é a matriz, que congrega o centro, a região central e os municípios próximos ao centro, inclusive o Jardim Social, que faz aqui divisa com Bacaxeri, que é muito próximo à minha casa, né? Então a gente já começa o vermelho, a cor vermelha já desperta um alarme, né, de perigo. Quando olhamos esse mapa, quando eu vi o Jardim Social em vermelho, isso já me chamou a atenção. E é isso que nós buscamos também com a comunicação de risco, mostrar para a população os locais que precisam ter mais atenção, que nós precisamos redobrar os cuidados com a nossa higiene, né? A asepsia, para tentarmos nos manter quanto mais tempo possível sem contato com essa doença. Sabemos que muitas pessoas vão ter contato com essa doença, mas precisamos evitar ao máximo, né? Até mesmo para que não haja sobrecarga nos sistemas de saúde. E aí nós temos a região matriz, Santa Felicidade e Portão, como as regiões que precisam ter uma maior atenção. Nesse primeiro mapeamento, lá do dia 13 de maio, já no dia 29 de maio, nós tivemos aí a região do Boa Vista, que veio a superar os números que haviam sido registrados na regional do bairro Portão. Bom, observem que há também o que nós conseguimos analisar aqui é que há uma tendência nos bairros mais populosos, né, de Curitiba. É feito também essa incidência para cada 100 mil habitantes, né, e essa incidência também ajuda a observar melhor esta tendência. Eu sei que já estou quase passando do tempo previsto, então aqui são as nossas referências, lembrando que sempre estamos
utilizando como fonte os dados dos boletins emitidos pelas secretarias de saúde dos estados da região sul. Também trabalhamos de forma a automatizar os nossos dados com a base que vem sendo gerada pela Brasil.io, ou no bom e velho português Brasil.io. E nós sempre buscamos também fazer o tratamento dessas informações que está nessa plataforma, nessa dataset, desse banco de dados, para verificar e validar junto às secretarias, né? Fizemos isso para automatizar o nosso trabalho, mas sempre com o cuidado de validar esses dados com base nas secretarias. Até mesmo porque eles retiram os dados que estão nessa base das secretarias. Eles só trabalham com dados oficiais e nós também. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e também trazer algo que me chamou bastante atenção nesta campanha do Sindicato das Empresas de Ônibus aqui de Curitiba, que diz o seguinte: pense no coletivo. Então, embora muitos ainda não acreditem, né, na gravidade dessa doença e ainda não tenham a ciência, né, da importância do cuidado, do distanciamento social, é necessário observar que você, além de se colocar em risco, você está colocando as outras pessoas em risco, né? Então, use máscara, faça todos os procedimentos de higienização de tudo que chega de um ambiente externo na sua casa, busque manter o isolamento social, porque é a única garantia que nós temos até agora. Não temos vacina, não temos um medicamento efetivo, a única garantia que nós temos é o não contato com o vírus, né? Deixo também os meus e-mails de contato, os endereços dos sites, blogs, redes sociais, onde os mapas estão disponíveis. Lembrando que nós atuamos em rede, estamos sempre em diálogo com a rede urbana. Se vocês digitarem no Google rede urbana, vocês vão encontrar diversos materiais também dos pesquisadores que estão trabalhando para a comunicação também aí do monitoramento da Covid-19 e mais recentemente, aí, dada a dimensão que o nosso trabalho ganhou, nós estamos também com o Coletivo Resiliente iniciando esse trabalho. O site ainda não está completamente com todos os conteúdos, né, completos ainda disponíveis, mas os mapas que já são de fundamental importância já estão disponíveis e podem ser consultados também no site. E estamos, então, à disposição para dialogar, conversarmos um pouco mais sobre esse trabalho que estamos desenvolvendo em rede com os pesquisadores. Muito obrigada, professor Júnior Garcia, pela oportunidade. Obrigado, Ariadne, né, parabéns pelo trabalho. A situação realmente é preocupante, né, e você, como geógrafo, você destacou muito bem. Os mapas são uma forma interessante de comunicação, porque você consegue muitas informações de maneira relativamente fácil, né, de ser interpretada, né, e te permite também visualizar no espaço essa informação, né? Esses últimos Curitiba, né, pro distrito, é muito interessante, né? Porque você começa a perceber que, vamos dizer assim, a Covid não está tão longe das nossas casas, né? Não está tão distante como as pessoas imaginam, né? Ficam olhando os resultados no jornal, né? Na internet, e não tem noção, né, de que está tão próximo da gente. Por isso mesmo, né, se puder, fique em casa. Então, vou abrir a palavra, né, para os participantes, aqueles que queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, podem fazer pelo chat, ou se desejarem, pode ativar o microfone e fazer a pergunta direto aí para a Ariadne. Então,
Aberta a sessão de perguntas e comentários. Lá, pessoal, nada de timidez. O professor Júnior comentou, né, que esse vírus está próximo de nós. Infelizmente, para mim, os números já estão ganhando nomes, professor. É muito triste isso, nomes conhecidos, né? Na verdade, já são pessoas, estamos falando de vidas humanas, mas já estão ganhando nomes conhecidos. Algum comentário? Vai, pessoal, nada de timidez. Ariadne, enquanto o pessoal vai ganhando coragem aí, eu fiquei curioso com aquele primeiro mapa que você apresentou do Brasil, do mapeamento de risco. Você poderia comentar um pouco sobre ele, né, como ele foi feito? Vocês pretendem manter a atualização do Paraná desse mapa de risco? Com muita atenção ele. Certo. Esse mapa de risco, ele foi gerado com os primeiros dados, foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Foi feito com base em um modelo para a disseminação da epidemia. Nós não tínhamos um número, um banco de dados, né, para trabalhar, e foi feito, então, um modelo, uma modelagem para o risco de contágio, de disseminação, né, da Covid-19 por contágio comunitário. O grupo de pesquisa Georrisco continua trabalhando e aprimorando este modelo, né? Nós não conseguimos mais fazer essa atualização aqui para a região sul, mas acredito que é possível sim. É importante destacar, professor, que nós estamos trabalhando com uma equipe muito pequena, né? Somente eu e Nayana e o apoio do professor Luciane, que está lá no Nordeste, mas com recurso de tecnologia a gente consegue também encurtar essa distância, né? Mas aqui na região sul, efetivamente, somente eu e Nayana, para trabalharmos com toda a base de dados, fazermos o tratamento dos dados, validação e organização dos mapas. Então, nós não temos recursos humanos e subsídios também financeiros para poder nos dedicar com mais afinco para a atualização de diversos mapas que nós poderíamos gerar e atualizar, né? Com diversas análises geoespaciais e trabalhando inclusive com risco socioambiental, que é uma intenção que nós temos para o futuro, de correlacionar, né, esse risco de propagação, o perigo de propagação da doença com a vulnerabilidade social, e aí nós teríamos esse risco, né, do perigo com a vulnerabilidade, o risco de propagação junto às comunidades, né? E poderíamos fazer um recorte para a região sul, recorte para o Paraná, e trabalhar com diversas escalas, né? Escalas locais para municípios, atender demandas específicas de municípios que nós poderíamos atuar com consultoria, gerando esses mapeamentos locais, mas para isso precisamos de uma equipe, precisamos de uma carga horária disponível para trabalhar, né, nos dedicarmos a essa análise, a esse trabalho, e também recursos financeiros. Isso é uma verdade. Nós aqui do NESD, só eu tenho conhecimento de geotecnologias, então eu estou fazendo praticamente sozinho os mapas do NESD. Essa é uma dificuldade realmente que nós temos. Isso. Cabe destacar também, mesmo, né? E essa é uma atividade, né, para a maioria, né, é voluntária, né? Não tem, como você destacou, não tem recursos, né?
nós utilizamos os nossos próprios computadores, é tudo que é nosso, né? Para tentar melhorar essa informação. Isso mesmo. Que gostei muito desse previsão de risco, né? Depois a gente podia conversar mais para tentar uma parceria e, né? Já que temos poucos recursos humanos, as parcerias, a rede é a melhor forma para conseguir dar continuidade ao trabalho. Pessoal, ganharam coragem aí? Fazer alguma pergunta? Nenhuma dúvida? Nenhuma curiosidade? Uns mapas muito interessantes. Eu vou falar que esse do risco me chamou muita atenção. De Curitiba por bairro também. Né? Seria interessante se nós tivéssemos por bairro, né, as informações, né, para fazer essas análises. Isso mesmo, professor. Seria e também trabalhar com os dados da população, né? Com variáveis que pudessem ser correlacionadas para trabalharmos essa questão do risco socioambiental, né? Por exemplo, variáveis que são consideradas no risco aqui em relação à pandemia, faixa etária, né, as condições de renda da população, porque nós temos a questão de vulnerabilidade social aí, que pode ser representada também pela renda, pelas condições de habitação, pelas condições de acesso ao saneamento básico, né? Todas essas variáveis, e lembrando que a única fonte que nós temos de dados dessas variáveis é o censo do IBGE de 2010, que seria atualizado agora em 2020 e foi, né, prorrogado para 2021. Então, poderíamos trabalhar com essa malha, com esses dados do IBGE, porém, eles estariam desatualizados. Mas já é algo, né, que vem a demonstrar principalmente os locais de maior risco em relação à vulnerabilidade social da população. Observem também, professor, que nós aprimoramos um pouco o layout de apresentação para escala local, né, tanto da região metropolitana quanto da cidade de Curitiba, para facilitar a leitura pela população, né? Com esses outros elementos aqui do Base Map, eu observei que as pessoas conseguem se localizar melhor, né? Essa foi uma sugestão da nossa colega Nayana Machado, ela teve essa sensibilidade, esse olhar para nos auxiliar aí a aprimorar a apresentação do mapa e ajudar a população nessa leitura das informações geográficas. Também foi bastante inspirado no seu trabalho, professor, nos mapas que o professor vem gerando no seu grupo de pesquisa, né? Nós observamos que também tem o Base Map para ajudar a população aí a se localizar melhor. Na verdade, né, trabalhar com as imagens, a todo momento você vai melhorando, né? Você começa, né, com um mapa bem mais simples, né? De repente você vai percebendo, vai incorporando informações. Por exemplo, no nosso caso, né, eu comecei incentivado porque eu percebi que a secretaria não estava divulgando espacializado, era só a tabela, a Secretaria Estadual do Paraná. Isso. Tá, né? 399 municípios, a tabela tinha 5, 6 páginas, ninguém consegue ver nada naquilo lá. E aí um colega estava tabulando os dados no Excel. E aí eu falei, vamos fazer a integração. E no início era um mapa bem mais simples. Daí esse mesmo colega sugeriu o seguinte, ele falou, coloca as rodovias. Vamos colocar as rodovias para ver o que acontece. E aí passamos a colocar as rodovias. O único problema, né, que nós começamos a fazer, no nosso caso, nós estamos fazendo atualização diária. Né? Eu todo dia, agora antes do nosso evento, eu estava atualizando. E aí, na verdade, tem um voluntário do interior do Paraná que está construindo time-lapses, que são pequenos vídeos que você começa a ver a mudança. E aí você não pode mudar mais o layout.
Porque se mudar um mapa, tem que mudar. Então, tem dado um trabalho, porque no início eu já tinha uns 30 mapas, quando resolvemos fazer o time-lapse, eu tive que mudar 30 mapas novamente, tudo do zero, e trabalho imenso. Agora eu não posso mudar mais. Então, eu mudo os mapas que eu não vou utilizar para o time-lapse. Isso mesmo. Número de casos e do coeficiente de incidência. São esses dois mapas. Mas só um pouquinho, Ariadne, desculpa. Sim. Pessoal, vocês não querem comentar nada, uma pergunta, né? Porque a Ariadne, né, assim como eu, nós estamos acompanhando os dados, né? Claro que na medida do possível, né? Então, vocês podem ter alguma curiosidade sobre as informações. Deixa eu fazer um... Ariadne, você poderia colocar aquele gráfico que você tem com o número de casos no Paraná? O casos diário. Algo que você... Não, o anterior. Com a incidência? Não, o de barras. O de colunas, desculpa. O de colunas. Isso, esse aí. Né, você acabou não comentando, né, você comentou que houve um aumento significativo do número de casos, mas o interessante observar que esse aumento ocorre após o Dia das Mães. Lembra que no Dia das Mães o comércio foi aberto? Eles fizeram um relaxamento, e é justamente isso que aconteceu. E os próximos dias, né, essa semana mesmo agora, que você teve um grande relaxamento do isolamento social, né, essa média que já estava chegando à média de 200 casos por dia, quando você faz a média, né, da última semana que você atualizou, ela passou agora para 300 novos casos em média por dia. E talvez nós estejamos caminhando para uma média já de 500, né? Eu comentei com a Ariadne antes do evento que hoje nós tivemos 533 casos. Os 3 dias anteriores, né, a hoje, nós tivemos em média 330 casos. Ficou ali 328, 333, 332. 3 dias seguidos. E de repente hoje 533. Então nós podemos ter, né, um grande salto. Claro que, né, nós estamos em contato, Ariadne, com a Secretaria de Saúde Estadual. Então, nós estamos tendo um contato com eles. Parte desse aumento é por conta do relaxamento, mas parte também é porque nós tivemos no Paraná, recentemente, 7 dias, parece, um aumento do número de testes. Então, aumentamos, está sendo só também o teste, vamos dizer assim, só quem tem sintomas. Começaram a fazer teste também para pegar os assintomáticos. Isso. Um aumento. Outra mudança recente também, essa semana, segunda-feira, se não me engano, eles começaram a registrar também os exames feitos, por exemplo, nas farmácias. Então, se você tem a notificação, começar a incluir. O exame rápido, né? Aquele de 20 minutos. Também tem essa contribuição. No entanto, né, na notificação, essa informação é preocupante pelo seguinte, né? Mesmo que sejam outras formas de testes que estão sendo revelados em dados, preocupa porque mostra que existe uma grande quantidade de pessoas com o vírus, não sentindo sintomas, que estão circulando na população e não estão isoladas. Porque não é só fazer o teste, né? No momento que você tem a confirmação, essa pessoa tem que ir para o isolamento, né, para quarentena. Ela tem que ser, né, vamos dizer, retirada do convívio social, porque senão, né, nós temos uma propagação ainda maior Isso mesmo. Só de ouvinte hoje. Professor, deixa eu só lhe falar nós tivemos contato com uma notícia do portal de notícias da UFPR, que as rodovias brasileiras, existe uma pesquisa que está investigando que as rodovias brasileiras podem ser rotas de disseminação do coronavírus. Depois eu vou lhe passar esse link, porque quando o professor falou ali nas rodovias, né, quando o professor utilizou
no seu layout do mapa, eu acabei lembrando desta notícia, desse trabalho de pesquisa que vem sendo realizado. Eu vi o estudo hoje, na verdade, eu recebi pela UFPR no nosso boletim, só que eu não consegui identificar a metodologia, mas muito interessante. Sim. Na verdade, a ideia das rodovias foi do meu colega, que ele viu em São Paulo uma reportagem e destacou vou dizer assim, o transporte, o deslocamento do vírus pelas rodovias. Pelas rodovias. Porque como as atividades essenciais não foram paralisadas, os caminhoneiros continuaram com as atividades essenciais, o transporte, né, dos bens essenciais. E com isso, o transporte da Covid. Já são 3 para as 7, Ariadne, né? Como o pessoal não quer fazer alguma pergunta, eu passo a palavra para você fazer o encerramento. Agradeço novamente a sua disposição, parabenizo pelo trabalho, né? Quero reforçar que vamos avaliar parcerias, né? Justamente porque, como temos poucos recursos humanos, né, as parcerias ajudam muito. Eu gostei muito do que você apresentou. Nossa, primeiro que ajuda, né, a fazer essa comunicação que para mim é essencial. Né? Pode parecer né, que vários grupos estão fazendo trabalho repetitivo. Não é. Não estamos fazendo porque, em função da quantidade de informação, as pessoas às vezes não têm acesso a esse tipo de informação. Então, quanto mais pessoas estiverem fazendo, divulgando nas suas redes, né, no site, no Facebook, né, nos e-mails, melhor. Então, elas se complementam, né, e são abordagens diferentes. Né? Eu vi o formato que você está trabalhando muito legal, né, facilita, você está fazendo recortes que nós não estamos fazendo, estamos trabalhando só para o Paraná, na atualização do mapa, e justamente pelo que você acabou de falar, não temos recursos humanos, então não dá para ficar, né, tem que achar uma linha e seguir aquela, a menos que você tenha na sequência um suporte, aí você vai, por exemplo, eu tive o auxílio dessa pessoa do interior do Paraná, que disponibilizou a fazer a time-lapse. E se você vai fazer, vamos nessa. Eu envio os mapas para você de primeira mão, você faz. Mas se não, não dá. Então, não estamos fazendo recortes, outras coisas assim. O que nós temos tentado fazer, e aí nós poderíamos avaliar essa questão do risco de propagação, fazer uma nota técnica para o Paraná do risco de propagação. Né? Então, encerro por aqui. Muito obrigado. Obrigado pelas pessoas que participaram. Né? Não sei se é timidez, não sei o que foi. Não fizeram perguntas, mas agradeço por terem já. Ariadne, pode encerrar o programa. Obrigada, agradeço novamente, professor Júnior Garcia. Estamos aí abertos, disponíveis, né? Sempre nos colocamos a serviço da sociedade para levarmos esses estudos que nós geramos em rede com profissionais, né, dedicados aí ao fortalecimento da pesquisa científica brasileira, né, como você, a professora Ângela Welters, contem conosco. Assim como o professor bem mencionou, diversas redes de pesquisadores, diversos grupos têm trabalhado, mas cada um à sua maneira, né? Como eu já citei, a rede urbana, os colegas lá do Nordeste têm feito um excelente trabalho também com a divulgação dos mapas, o grupo de macroeconomia ecológica que o professor representa e o NESD. Temos uma equipe também em Campo Mourão, na UTF-PR, trabalhando com o monitoramento naquela região. Temos diversos grupos que estão buscando, então, gerar informação qualificada para a sociedade. Acreditamos que essa é a nossa missão enquanto pesquisadores, né, professor? Acredito que antes da Covid, o professor tinha seus temas de pesquisa, seus temas específicos, assim como eu também trabalho com riscos de inundações urbanas, o professor Luciani também tem esse foco lá no Nordeste, mas diante de uma emergência de saúde, como nós estamos observando, né, uma crise sanitária mundial, como nós vamos permanecer somente atentos ao nosso tema de pesquisa? Nós sentimos assim um chamado enorme para trazer
contribuições rápidas e qualificadas para a sociedade. Eu acredito que foi isso que motivou o professor também, né? Então, essa de nos colocarmos a serviço da sociedade. A universidade, a academia, os pesquisadores estão buscando desenvolver o seu melhor trabalho e se colocando a serviço da sociedade para buscar soluções, ou pelo menos apontar informações verdadeiras e precisas, com relato dos fatos, relatos verdadeiros dos fatos, né, comprometidos com a verdade e com essa base de dados que a gente trabalha. Nós temos um cuidado, um rigor muito grande para tentar passar a melhor informação possível, né, que venha aí a mitigar os efeitos desta terrível pandemia. Professor, muito obrigada novamente e obrigada a todos os colegas e amigos que participaram, nos ouviram, e estamos sempre à disposição para o bom diálogo. Muito obrigado, parabéns novamente. Só para finalizar, acabei esquecendo, Ariadne, depois vamos conversar, porque uma colega nossa do departamento me convidou, nós aprovamos um projeto da Covid-19 no Paraná, e aí o teu conhecimento, a tua experiência pode contribuir muito. Vamos conversar mais adiante. Então, agradeço. Maravilha, professor. Até a próxima. E aos participantes, né, os próximos eventos que nós fizemos no NESD, no GEMAECO, nós temos os e-mails de vocês e vamos enviar. E assim que nós tivermos a confirmação dos certificados, enviamos para vocês. Então, boa noite, muito obrigado. Bom descanso, Ariadne. Tchau, tchau. Boa noite. Sigamos confiantes e resilientes, professor. Forte abraço a todos. Igualmente. Tchau, tchau.